Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do WTWcast. Nesse espaço que eu recebo mulheres incríveis para compartilhar a sua jornada e poder inspirar você ou encorajá-la. Abra seus ouvidos, abra o seu coração e receba comigo Josiane Ramos, uma mulher incrível no episódio de hoje. Seja bem-vinda, Josi. Muito obrigada. Josi, fala para nós, quem é você? De onde você veio? O que te trouxe aqui? O que nós podemos esperar da Josi nesse episódio? Eu sou a Josiane Ramos, uma mulher sonhadora, mãe de 3 filhos, esposa do Leandro, espiritualmente muito conectada com Deus e que ajuda outras mulheres a elevar a autoestima de outras mulheres através das unhas. Então, a minha profissão é algo assim que realmente me transborda de verdade, que me enche. Eu quero que você compartilhe com elas o que tocou o meu coração quando eu ouvi, de como foi o início da tua jornada. Como que a Josi se tornou a prof, mentora e hoje uma referência nessa área como você é hoje. Mas esse espaço aqui é para que as mulheres que nos ouvem, elas possam sentir esperança e se encorajar. Eu acredito que através da tua vida é um canal e a gente precisa deixar isso registrado. Como você começou? Qual foi o passo a passo para chegar na prof, mentora que você é hoje? Eu comecei aos 13 anos. Comecei atendendo em casa, era só um bico ali. Depois, eu comecei a colocar como profissão mesmo em 2016. Em 2015, eu tive uma separação. Em 2016, foi onde eu me entreguei para as unhas, fazer unhas. E aí eu comecei dentro de um salão de beleza. E lá eu conheci uma mulher. E essa mulher, ela me deu de presente um curso dela de alongamento de unhas. E ela ainda disse na época para mim, olha, pega isso e faz acontecer. E realmente aquilo ali eu depositei todas as minhas forças, porque eu não tinha o plano B, eu tinha que fazer o plano A dar certo. Então, ali foi onde tudo começou. E dali eu mudei para minha casa. Em 2016 eu mudei para minha casa. E lá eu comecei a atender bastante cliente, a demanda aumentando, a ponto de eu trazer outras mulheres para também atender na minha casa. E ali eu senti a necessidade de mais. Foi aonde eu abri a primeira esmalteria na minha cidade. E lá na minha cidade, lá as meninas começaram a ver da onde eu estava chegando e querer também aquilo como profissão. Mulheres que às vezes estavam em depressão dentro de casa, não tinha expectativa de poder, às vezes com um filho pequeno, né, sair para trabalhar registrado e começou a me buscar para curso. Então não foi eu que dei o primeiro passo, eu vou ministrar curso. Foi a procura. E quando comecei a ministrar curso, eu vi que eu gostava muito das unhas, de fazer unhas. Mas o que realmente me preenchia foi ministrar o curso. Então, foi ali que comecei a desenvolver os meus cursos, minhas didáticas e ficar somente nos cursos. Já tive equipe, já tive a primeira esmalteria da cidade, como eu te falei. Mas hoje a minha vida é rodar o Brasil até fora do país, ministrando cursos, ensinando aquilo que levou para dentro da minha casa sustento por muitos anos. Qual que é uma pessoa que vem na tua memória, uma aluna que vem na tua memória de uma que se dedicou, talvez uma Josi que você encontrou pelo caminho, que abraçou com toda a força a oportunidade que recebeu e que se destacou? O que é possível fazer com o que recebe da Josi? A pessoa que veio na minha cabeça é uma aluna minha, paraguaia. O nome dela é Ilse. A Ilse, ela me buscou para um curso de alongamento de unhas. E daquele curso, ela gostou, fez mais outro curso comigo de técnica. E quando eu abri a formação de instrutor, ela foi a primeira que, não, eu preciso disso. E se formou comigo ano passado. E eu senti nela, assim como eu senti em outras mulheres também, que além da técnica dela saber ensinar, ela também tem muito dom. Então, ela faz aquilo com muita maestria. Então, hoje a gente ministra cursos dentro do Paraguai juntas. A gente abriu uma parceria juntas.
E ela mais do que triplicou o salário dela. Hoje, ela tinha muito medo de montar equipe. Eu falei muito sobre isso com ela, para ela expandir também o espaço dela. Hoje ela está com uma equipe, ela tem uma menina que está fazendo sobrancelha. Ela vai agora contratar a menina para ajudar ela também nas unhas. E ela ministra muitos cursos. Então, ela tinha me buscado para a técnica e hoje ela faz aquilo exatamente que eu faço. Quanto é que dá para faturar com o que tu ensina? Uma manicure, ela pode faturar mais de 5 mil reais por mês, facinho. E com uma técnicas. instrutora? Instrutora? Se ela se dedicar, ela aprender que ela vai precisar abrir mão de algumas coisas, se dedicar realmente, ela pode faturar 20 mil reais por mês, até mais. Depende da dedicação dela com os conteúdos e a dedicação dela também com os cursos, né? Com aquilo que ela vai fazer com as alunas dela. Eu gostaria que você compartilhasse o que você encontrou fora do Brasil, porque eu te vejo investindo bastante em capacitação. Eu acho que vale até mesmo a gente revelar quanto que já foi investido na tua capacitação, porque hoje a gente olha para a Josi pronta, com mais de 10 anos de carreira ministrando e tocando a vida das pessoas, e de lá para cá, viajando, entregando, e a gente vê a obra pronta. Mas você investiu bastante, e ao saber quanto você investiu, é importante que as mulheres saibam que existe um preço quando a gente quer crescer, quando... Eu investi muito também na minha jornada, né? Para que a gente fale melhor, se posicione melhor, entregue melhor. Duas coisas. Se você ficar à vontade para falar, você fala, senão não. Quanto você já investiu em você e o que isso te trouxe, mas também trazer o que você encontrou fora do Brasil, nas suas viagens, o que você tem encontrado, o que você traz de novidade para suas alunas. Quando eu busco as técnicas, eu busco para as alunas. Aprimorar para elas. O acabamento da cutícula, uma foto bem tirada para mostrar o seu resultado. Durabilidade, unhas com simetria, unhas naturais, porque as clientes buscam muito naturalidade hoje. E também não só estudo da técnica, mas também por trás disso, os produtos, porque teve muita reformulação de produto. E é lá que acontece, na Europa. Então, quem busca lá, se atualiza e já traz o novo para cá. Então, sempre estou indo. Em 2024, eu fui para Roma. Ano passado, em outubro, eu estive na Espanha, em Madrid, fiz uma formação lá. Esse ano, eu estou levando um grupo de mulheres junto comigo para se formar de novo. Então, se não fosse algo tão grande, provavelmente eu não faria um investimento tão alto em estar indo várias vezes para lá, né? Só que não foi só isso, não foi só esses 3 cursos. A Josiane, de 2016 até 2026, já fez mais de 50 certificações. Eu nunca parei para somar quanto à formação de instrutor que eu já fiz, quanto a cursos internacionais, cursos nacionais aqui dentro, mas eu acredito que possa chegar a 500 mil reais já investido em cursos. E falo sem nenhum medo de dizer quanto eu já investi e digo que com certeza eu já faturei muito mais do que isso. Mesa e cursos. Sabe que eu pergunto isso e é bom que some, porque até para quem nos acompanha, nós temos sempre coragem de cobrar aquilo que nós temos coragem de pagar. Hoje você tem coragem de cobrar e de oferecer isso e cresceu, porque o trabalho ele devolve, porque primeiro você investiu. E isso serve para as mulheres que nos acompanham, né? Quem quer crescer tem que investir primeiro. Na minha jornada, eu fui crescendo o valor que eu cobrava em mentoria. Quanto mais mentorias caras eu paguei. E assim eu fui me tornando mais capacitada, mais valiosa, mais confiante para poder entregar mais. Então é bem importante que se calcule. Mas eu pedi para você trazer esse valor para as mulheres que nos acompanham saberem que existe uma jornada e existe um preço que é invisível hoje para quem te vê pronta. E saber se cada uma está disposta também a trilhar essa jornada e investir também. Porque eu vejo muitas mulheres chegando hoje para mim e querendo atropelar os processos. Talvez até tuas alunas com mais urgência de lucrar, de faturar, mas existe um preço emocional e um valor financeiro também a ser investido, né? Eu acredito que não só financeiramente, mas emocionalmente você depositou toda
a sua confiança, a sua energia, Exatamente. a vida toda nisso. E muitas vezes eu não me sentia nem pronta para estar lá. Eu olhava as outras mulheres e eu falava, nossa, será que eu estou aqui e eu mereço estar aqui? A gente tem isso do merecimento, né? E se eu não tivesse saído da zona de conforto, espremido, se eu não tivesse feito doer em estar lá no meio daquelas mulheres estudando, ou quando eu fiz VIP também, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria levado tantas mulheres à altura como eu levei dentro da profissão, feito elas acreditar no potencial delas, porque a técnica ela tem que ser estudada. Muitas pessoas acham que é só olhar um tutorial e não é. A técnica tem que ser estudada, os tipos de pele precisam ser estudados, o acabamento perfeito ele é estudado, você tem que pôr em prática. Eu falo isso para as minhas alunas. Não é só um curso, ninguém sai de um curso fazendo igual o professor. E eu lá no passado achava assim, vou pagar 5 mil nesse curso, vou fazer ele e vou sair daqui pronta. Não, é o que você faz com aquele conhecimento. Você vai praticar? Você vai fazer até você ficar boa naquilo? A técnica você sabe, mas você precisa de aprimoramento, né? Então, não é só o pagar também. Ela tem que estar disposta a crescer e crescer a sair da zona de conforto. E não é confortável estar lá. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Parece ser confortável. Então, se você tem, tipo, eu falo para elas, se você tem interesse de faturar alto, como eu falei no começo aqui, 5 mil reais com técnica, você precisa abrir mão de algumas coisas. Primeiro, abrir mão de pensar que manicure é bico. Você precisa encarar a sua profissão como uma profissão muito rentável e valiosa. E eu sempre faço continhas básicas para as minhas alunas, porque elas ficam, prof, será que eu vou conseguir faturar alto? Será que dá certo? A conta que eu faço com elas é o seguinte, o alongamento de unhas, por exemplo. Se ela cobrar o valor baixo, que hoje, em média, depende da região, é 150, 200 reais. Se ela cobra 150 reais em um alongamento de segunda a sexta, ela tem que fazer um por dia, segunda a sexta. Ela tem um faturamento de 750 na semana. Isso no mês dá 3 mil reais. Então, com um único alongamento, um único por dia, de segunda a sexta, sábado, sem trabalhar, ela pode tirar 3 mil reais. E hoje, muitas clientes não ficam sem alongamento. Muitas pessoas não querem mais abrir mão, não conseguem mais ficar sem alongamento, não conseguem mais ficar sem esmaltação em gel. Praticidade, sabe? As mulheres do Brasil, principalmente, elas são elegantes, elas gostam de estar super bem arrumadas. Estou falando isso porque eu já estive em vários lugares do país, né? Fora do país eu sei. Então, as do Brasil, elas são exigentes, gostam de estar arrumadas. Então, tem cliente para todo mundo. O que hoje uma mulher encontra no teu treinamento que ela não encontra em outros lugares? O que tem de diferente nas tuas... Eu sou muito exigente. E eu faço as minhas alunas se tornarem também. Eu não deixo a aluna sair com acabamento meia boca do meu espaço. Se eu estou ministrando curso fora, eu falo, vamos tirar, vamos começar tudo de novo, vamos descobrir onde você está errando. E os treinamentos hoje, eles são muito rasos. Eu vejo isso, entrega rasa. E eu gosto muito de aprofundar muito teoria. Eu gosto de aprofundar muito a minha demonstração. Eu gosto de olhar no olho da minha aluna e ver lá do outro lado que realmente ela está entendendo o que eu estou explicando ali. Até minhas apostilas que eu entrego para elas, eu entrego o desenho da unha e as lacunas. Você é obrigada a, junto comigo, montar a sua apostila. Você vai levar a sua apostila pronta embora, escrevendo a sua apostila, com o seu entendimento do que eu estou passando na técnica. Então, eu ainda falo assim, agora vocês vão escrever a apostila de vocês e à tarde vocês vão precisar da apostila para ajudar vocês. Então, eu acredito que o que eu tenho dentro do meu curso, que é difícil de encontrar, é fazer com que realmente o aluno saia pronto. Saia com a técnica realmente assim, eu estou satisfeita, eu aprendi. Eu falo isso com tanta propriedade do que eu faço, porque eu vejo o resultado das minhas alunas. De mulheres que estavam falando assim, prof, acho que não vou conseguir, eu tô insegura, eu tô com medo. Uma semana depois, ela me mandou um treino lindo, eu dou zoom, falo, caraca, tá perfeito, tá lindo, sabe? Coisas que lá no meu início eu demorava 6 meses para chegar no resultado, a minha aluna, após curso, consegue. Porque ela não engavetou conhecimento. E ela teve um conhecimento bom dentro do meu curso. E eu entrego outra coisa também. A minha aluna recebe a apostila com as lacunas para ela preencher. Ela recebe a teoria, a demonstração e a prática dela e também os conteúdos gravados. Então, ela chega em casa, eu não dei tchau para ela. Ela tem aquele conteúdo para sempre. Eu não limito assim, é 6 meses você tem para assistir. Não, é seu, você vai assistir. Ali tem toda a teoria de novo.
tem todas as demonstrações e eu entrego conteúdos a mais nesse gravado. Então, quando ela estiver totalmente pronta naquilo que ela teve dentro do nosso conteúdo presencial, ela vai ter outras técnicas ali dentro do conteúdo gravado. Então, ela estará comigo sempre. E nós temos um grupo também. E eu fico lá no grupo. E aí, meninas? Manda uma fotinha, deixa eu ver quem treinou essa semana. Eu preciso disso, porque quando você chega num patamar na sua vida que você entende qual é o seu plano aqui, para que você veio, quando você entende, você faz aquilo com amor, você se dedica com aquilo. Aquilo não é seu trabalho, aquilo é muito mais do que seu trabalho. Então, eu sempre estou em contato com as minhas alunas, sempre. Até que quando eu volto na mesma cidade, eu falo, meninas, eu estou passando aí no mês tal, eu mando a agenda, elas acabam fechando comigo novamente. Então, se elas fecham comigo, significa que realmente aquele primeiro contato que nós tivemos foi válido na vida dela. Quais foram os sonhos que as unhas te ajudaram a realizar? Nossa. Foram vários. Vários. Eu conheci... eu vou falar um recente. Eu conheci a França, eu fui para Paris e foram as unhas que me levou ali. Eu fui para Roma através das unhas, eu comprei meu carro através das unhas. Nós temos uma casa junto, né? Mas a minha parte é através das unhas. Essa mulher que está aqui hoje é através das unhas. E essa mulher é o maior e o melhor patrimônio da minha vida. Porque se não fosse as unhas, certamente eu seria outra pessoa. Todas as vezes que eu te ouço e olhar de perto, eu acredito que tu economizou demais em compartilhar a tua história aqui. E as mulheres merecem saber de onde a Josi veio e o que ela conquistou. Isso é muito valioso. Eu estive em Israel no ano de 2022. E era um sonho, eu fui fazer uma jornada que era para aprender sobre a liderança de Cristo. E eu fui com 130 empresários para lá, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, por isso que eu falo sempre disso. Mas uma das histórias que mais me marcou é sobre o que nos torna valiosas, que são as nossas histórias. Eu estava no Monte das Oliveiras, que foi nos momentos finais de Jesus, e onde ele foi espremido e dele saiu o sangue, né? A vida para nós. E ali no Monte das Oliveiras tinham muitas oliveiras, coisa mais linda. E tinham as prensas do azeite, né? Que pressiona o azeite e sai, pressiona a azeitona e sai o azeite. E ali eu ouvi a história que o azeite, a azeitona tem prazo de validade curto e baixo valor. Quando espremida, sai dela o azeite, que tem prazo de validade longo e alto valor. E tem azeite de vários valores. Valores razoáveis, valores mais altos. E eles são... Esse valor, ele é conforme a história daquele azeite. Quanto maior é o processo, mais valioso ele se torna. O mesmo serve para as uvas, que tem baixo valor e que tem baixo prazo de validade curto também, mas que quando são espremidas, delas sai o vinho. E o vinho tem prazo de validade mais longo e mais valor. E quanto maior o processo dele, maior a história que se conta sobre ele, mais valioso ele é também. E isso serve para nós. Então, quando eu ouço você falar da sua história, quando eu ouço falar de onde Deus te tirou e ver o que você está vivendo hoje, é porque você se tornou valiosa. E essa história que te espremeu de você sai o melhor de dentro de você, que tem muito valor. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui um pouco mais de você para as mulheres que nos ouvem. De onde a Josi saiu, o que foi
O que foi necessário atravessar nessa jornada para chegar até aqui hoje e poder contar uma história bonita. Top. Eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo. Quando eu me separei, eu não sabia nem por onde começar sozinha. E eu, como eu já tinha dito para ti, eu pulei de galho em galho em alguns lugares trabalhando. E ali nas unhas, quando eu recomecei dentro de casa, o maior impulso da minha vida não foi dizendo assim, ai, você vai conseguir. Ai, que lindo! Nossa, vai atender dentro de casa, vai ficar com os filhos. Foi, eu duvido que vai dar certo. E aquele foi o maior impulso, porque eu olhei para os meus filhos, eu tinha minha filha de 2 anos e meio, meu filho de 5, e eu tinha que colocar o sustento dentro de casa, eu tinha que fazer dar certo. Custe o que custar, nem que eu tivesse que sair batendo na porta e pedindo, quer fazer unha comigo? Minha unha é bem feita, eu tenho tudo que você precisa, eu tenho um método para a tua unha ser bonita. E as coisas foram acontecendo, assim, os degraus, eu fui subindo, de uma maneira que eu coloquei muita força. Eu digo que tudo que a gente coloca força e fé, ele tende a acontecer. Não tem como dar errado, mas você tem que desejar muito e fazer acontecer. Eu respirava unha o tempo todo. Se minha cliente pedisse horário no domingo, eu vou fazer. Por que eu vou ficar sem fazer nada se eu posso ganhar um dinheiro e cada vez ficar melhor naquilo, pedir uma indicação para ela e aumentar, né? Então, eu viciei em curso. Por isso que eu falei, eu tenho mais de 50 certificados. Eu domino qualquer coisa que você falar, eu quero que você faça agora aqui. Eu faço. Qualquer unha. Desde artística, formatos extremos, faz uma borboleta desse tamanho, eu faço com produto, desde uma unha mais simples. Porque eu treinei todos esses desafios. Eu entrei numa depressão bem grande e, nossa, eu cheguei a pesar 47 quilos. Por conta de tudo que eu passei. E eu coloquei toda aquela dor no meu trabalho. E aquilo se transformou em algo bom. E foi esquecendo. Foi se esquecendo, foi ficando. E eu fui crescendo, evoluindo. Então, o meu papel, a minha missão é tirar aquela mulher que também está passando pelo que eu passei e poder mostrar para ela que ela pode chegar onde eu estou hoje. Ter uma família. Eu sou realizada. Eu sou uma pessoa realizada. Se eu partir hoje, eu sei que eu deixei o meu legado nas minhas clientes, eu deixei o meu legado com as minhas alunas, eu deixei o meu legado com as minhas instrutoras e estou deixando com os meus filhos. Eu tenho certeza disso. O que te fez viajar 800 quilômetros para estar aqui? Acreditei. Eu olhei para você e disse, é isso aqui que eu preciso. Eu não consigo... já te disse isso uma vez, eu vou dizer para todos ouvirem. Eu não consigo sentar numa mesa onde vai ter várias mulheres falando, ai, meu marido, não sei o quê, ai, meus filhos, ai, eu tô cansada. Eu quero sentar em roda de mulheres que estão dispostas a evoluir e mostrar algo que possa me agregar ainda mais a evoluir e estar ajudando elas também. Eu quero mulheres empreendedoras dispostas a crescer mais e que tenham ambições boas, né? Então, eu enxerguei isso em você e quando eu estive na reunião, eu falei, é isso aqui, eu tenho certeza agora. Mas, claro, tudo que te tira da zona de conforto, tudo que vai te mexer no seu financeiro, te dá um gelo, te coloca à prova. É isso mesmo? Aí começa algumas coisinhas querer dar errado e você tá lá firme, Se você não estiver, você vai dar 2 passos para trás. Uhum. E foi assim que eu cheguei aqui. Falei, Leandro, vamos. E ele é mais doido que eu, né? Vamos! Não é 80 km, são 800. Vamos! Falei, então beleza. E ele que cuida de tudo, tipo, reservas, ele que faz tudo, né? Já reservei o hotel, já o carro tá o tanque cheio, a gente vai fazer assim. Falei, bora? Ele, bora. E aqui sou eu, fechando o master. O teu áudio foi um dos mais especiais que eu recebi, assim, que vinha do coração. E é esse lugar que a gente trabalha para construir todos os dias. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Eu espero que, através da tua vida, muitas mulheres sejam tocadas. E eu acredito, Josi, que futuramente a tua jornada ela vai inspirar não só mulheres nas unhas, mas empreendedoras da área da beleza, empresárias que, independente do produto que tenham na mão, porque eu acredito que a tua
ferramenta foi a unha, né? E até aqui. Mas eu acredito que a tua história ela pode tocar a vida de muitas mulheres, seja da área da beleza ou de tantas outras que podem aprender contigo a não desistir, a não parar, porque o que eu vejo no mercado é muita gente querendo colher o que não plantou, ou muito rápido, né? Cadê os frutos disso aqui? Eu acabei de plantar e já tô aqui esperando. Existe um tempo. Sim. E a gente tem que respeitar esse tempo, esse processo. Exato. É a mesma coisa, não te cortando, mas é a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu não estava pronta para um curso de avançado de técnicas de unhas. Eu cortei o processo e fui lá fazer o avançado porque eu vi muitas mulheres que eu queria estar no meio que estava fazendo aquele curso. E o que aconteceu? Não me destaquei. Não consegui depois sozinha reproduzir a técnica. E na vida é assim. A gente precisa respeitar os nossos processos, nosso tempo. Cada mulher é única e cada tempo de cada uma é único também. Isso é verdadeiro. Tem aluna que como eu falei, sai do curso e já me manda resultados lindos. Tem outras que demoram o tempo que precisa demorar para aprender a técnica. Isso é normal. Eu olhando para você agora e esse tempo que nós passamos juntas aqui, eu vejo que você vai ser uma grande referência, uma inspiração para mulheres de mais áreas. Hoje nas unhas, mas talvez 5 anos a gente esteja falando para mais profissionais, porque eu vejo que a tua jornada ela inspira a não parar e não desistir. E isso qualquer pessoa, qualquer profissional precisa. Então vamos formar mais manicures perfeitas pro mundo, mas eu acredito que essa jornada ela não para por aí, que você vai ser um grande nome, uma grande referência para empresárias de outros nichos. Estou muito feliz de te receber aqui. Obrigada. E embora você tenha pego um trânsito para chegar até aqui, que te estressou para chegar até aqui. Aliás, tudo que a gente vai fazer que vai nos levar para um novo lugar, seja, né? Eu sempre falo, foi difícil chegar na mesa? Eles não falam, foi. Aconteceu isso aqui com o filho. Não, no podcast foi pior. Na mesa eu cheguei, mas no podcast quase não. Então, parece que é a aprovação, né? Eu quero tanto uma coisa. Eu tava vendo a hora que você falou assim, Josi, então não vai dar mais tempo. Eu tava lá. Não, se fosse as minhas daqui, talvez. Eu falei, tá, o local não veio de lá de longe pra eu fazer isso. Então, minha linda, pra gente finalizar esse episódio, eu quero que você deixe um recado do seu coração pras mulheres que nos ouvem. O recado que eu tenho... Se você pudesse dar uma receita da sua jornada, assim, ó... Eu tenho. O pilar de todo crescimento, para quem está começando, o pilar de todo crescimento é você ter uma técnica e o treino. Eu falei muito isso hoje, porque é muito difícil elas entenderem que precisa desse tempo, que precisa aprender. Então, se você está começando e você deseja faturar alto com unhas, deseja, né, ter uma independência financeira, é que você treine muito, estude comigo. Preferencialmente. E não desista de você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque sem você estar bem, você não vai conseguir cuidar de quem você ama. Experiência própria. É isso. Uma mãe incrível, uma esposa incrível, uma empresária incrível. Esse foi o nosso episódio com Josi Ramos aqui no W2Wcast. Eu espero que tenha tocado seu coração, inspirado sua vida, te encorajado. E eu te espero no próximo episódio. E vem pro Master.